Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Eu quero convidar a todos vocês para que peguem as suas Bíblias e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro de Salmos, capítulo 58, o versículo 3. Salmos 58, versículo 3, assim diz a palavra de Deus: Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Salmo 58, 3. Deixa eu ler novamente esse texto que ele é muito bom. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo dirija os nossos corações a toda a verdade da palavra. Oremos. Nosso Pai, te damos muitas graças pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta tarde de sábado, para refletirmos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, meu Pai, nós entregamos este tempo em tuas mãos, para que o Senhor abençoe a palavra que vai ser ministrada. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos o teu recado. Pai Santo, se houver alguém nos ouvindo que ainda não ganhou uma experiência de regeneração, de novo nascimento, que nessa tarde, pelo teu Espírito, na revelação da palavra, o Senhor traga esta experiência real e genuína de novo nascimento. Pai, faça isso com todos aqueles que nos escutam. Por misericórdia nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto aqui do Salmo 58, 3, ele fala que desviam-se os ímpios, ou seja, desde o ventre materno, quando está sendo gerada ali uma criança, ela já nasce com uma natureza mentirosa. Por isso que nós não precisamos ensinar os nossos filhos a mentirem. Eles já nascem com esta inclinação para a mentira. O homem, ele é mentiroso por origem, por ascendência, por costume, por espécie, por natureza. A natureza do homem, ela é pecadora e ele já nasce neste mundo mentindo. Desde quando ali o inimigo das nossas almas, o diabo, ele enganou a Adão e a Eva, lá no Jardim do Éden, por meio da serpente, a descendência humana, ela passou a mentir, ela passou a trapacear, a enganar, tanto de maneira vulgar, corriqueira, habitual, como de modo aprimorado, calculista e fraudulento, para levar algum proveito ou prejudicar o seu próximo. Por isso, meus queridos, que a inclinação para a mentira, ela faz parte do conjunto das características mentais, psicológicas e afetivas de todos os seres humanos desde o seu nascimento. A queda fez tudo isso com o ser humano. Por isso que o pecado da mentira, ele é inerente à espécie humana, independente da influência da sociedade ou cultura específica em que a pessoa, o indivíduo, ele nasce e se desenvolve. Dizem aí alguns cientistas, alguns estudiosos, que os cérebros dos mentirosos, eles têm 20% a mais de massa branca e 14% a menos de massa cinzenta. Isso sem levar em conta a quantidade e a cor da massa cerebral do indivíduo. Todas as pessoas, elas mentem de uma forma ou de outra, porque faz parte da sua natureza pecaminosa,
Essa é uma descendência que veio lá do Jardim do Éden, quando a serpente inoculou este veneno da mentira na corrente sanguínea de nossos pais Adão e Eva. Por isso que todo ser humano que nasce no mundo é mentiroso. Agora, a maioria, ela sofre de uma doença chamada de mitomania, ou seja, a mania de mentir. Muitos são mentirosos refinados. Eu creio que você deve conhecer muitas pessoas desse tipo. São afeiçoados à mentira por conveniência, para levar vantagem, para prejudicar alguém, ou até mesmo por motivos fúteis. E não importa o perfil psicofisiológico que determina os traços temperamentais do indivíduo. Tanto os sanguíneos, os coléricos, os melancólicos, os fleumáticos, ou introvertidos e extrovertidos, todo esse tipo de gente são afeiçoados à mentira. Agora, meus irmãos, é importante sabermos que o Senhor Deus, Ele diz que todo ser humano é mentiroso e ninguém pode contestar o que Deus diz. Porque em Romanos 3,4 a Bíblia diz assim: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3,4. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Olha, irmãos, estima-se que uma pessoa, ela diz pelo menos 120 mentiras por dia. As mentiras, elas são proferidas em casa, na rua, no trabalho, na igreja, na escola, no escritório, em todos os lugares, a qualquer hora. Segundo aí os pesquisadores, eles afirmam que os maiores mentirosos estão entre políticos, advogados, jornalistas, cientistas, psicólogos, médicos, comerciantes, vendedores, publicitários e pregadores de religião. Entenda uma coisa, que todas as mentiras, elas são perigosas e são condenadas por Deus. Mas a mentira religiosa é a mais grave de todas. Sabe por quê? Porque ela pode conduzir milhares de pessoas ao fogo do inferno. Se você não estiver focado na verdade das escrituras sagradas, uma mentira que você ouviu distorcida da palavra nos púlpitos, isso pode levar você para o inferno. O homem em seu estado natural, sem a vida de Cristo, é um mentiroso em potencial. Mente com a própria aparência, mente parecendo ser o que não é, e mente sendo ser que é. Mente com palavras, mente com ações. A pessoa, ela mente para se defender e para acusar. Ela mente para acariciar e para ferir. As pessoas, elas mentem para seduzir e para reprimir também. Elas mentem por medo, também mentem corajosamente, mente muitas vezes para se desculpar ou para justificar. Isso é muito comum, principalmente no meio dos crentes não regenerados. Mente ao sair e ao chegar, mente nas transações comerciais e também nos relacionamentos sociais. Pessoas que mentem por brincadeira e com seriedade, mente para ganhar e para lesar, mente para não falar ao telefone, e mente falando ao telefone muitas vezes, mente para ficar em paz com familiares, conheço muita gente assim. E também elas mentem para promover guerra entre famílias, mentem sempre negando a verdade e mentem afirmando a mentira, mente particular e publicamente. Pessoas que mentem de uma forma religiosa e social, mente à esposa, mente ao marido, mente aos filhos, mente aos pais, mente aos amigos e inimigos, mente a si mesmos. Então elas mentem por vício, por inclinação, por interesse, simplesmente por mentir, mentem por nada.
Sabe por quê? Porque a mentira está no caráter, na cabeça, no sangue, no coração, na língua, nas palavras e nas ações das pessoas, tanto nas crianças como nos jovens e adultos. Queridos, de modo geral, todos mentem independente da vontade, até de maneira inconsciente, como se a mentira fizesse parte da musculosidade da língua. Olha, amados, nos lugares em que a maioria pensa que a verdade deveria prevalecer, é aí que as mentiras mais descaradas e absurdas correm soltas. As pessoas em quem deveríamos confiar são falsas, perigosas e mentirosas. Por isso que a Bíblia diz, lá em Jeremias 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem. Porque o homem que confia no homem está confiando em uma mentira. Todo ser humano que nasce nesse mundo, por causa do pecado de Adão, é um mentiroso por essência. Dizem que existem várias maneiras de saber se a pessoa está falando a verdade ou ela está mentindo. Além de outros métodos aí alternativos, existem as seguintes dicas. A pessoa que mente, ela tem a voz emocionada, as faces são coradas, né? As mãos em movimentos, ela arregala os olhos como se estivesse espantada, deixando aí transparecer com facilidade o nervosismo. Queridos, observe que os atores, os políticos e os jogadores de cartas de baralho sabem a necessidade de controlar esses sinais. Outros falam mais devagar, a fim de dar tempo aí para que eles pensam em como dar as respostas, caso seja necessário. Por isso que a mentira, meus irmãos, ela é um ato racional, ela provém do campo das emoções cerebrais, porque ela faz parte da essência de todo ser humano. Recentemente, a ciência ela descobriu que, por meio da ressonância magnética, é possível identificar as áreas emocionais do cérebro que denunciam a mentira. E os especialistas eles observaram que o aparelho emite sinais do cérebro quando ele trabalha com emoções complexas. Mas, amados, apesar deste avanço da ciência nesta área, esse método não é totalmente confiável, porque existe também um aparelho chamado polígrafo, utilizado aí nas delegacias e nos meios policiais, que mede a pressão sanguínea e as batidas do coração quando o indivíduo dissimula a verdade. Mas nem mesmo os detectores de mentiras conseguem impedir as pessoas de mentir, porque em alguns casos o equipamento não registra as alterações de certos fenômenos fisiológicos nas pessoas verdadeiramente frias, né, que muitas vezes elas conseguem com facilidade omitir a verdade. Agora, o certo é que a ciência ainda sabe pouca coisa sobre a mente dos mentirosos em potencial. Sabe por quê? Porque a mentira está no DNA das pessoas. O mentiroso, diz a Bíblia, é filho espiritual do diabo, que é o pai da mentira. O filho procura imitar o pai em muitas coisas. Ele tem o pai como modelo e, como pai da mentira, é especialista em mentir. Daí a preferência do filho é praticar o que mais admira em seu pai. Lembra lá do Salmo 52, versículo 3? Confere lá na sua Bíblia. Salmo 52, 3, a Bíblia diz assim: amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Queridos, estou lendo a Bíblia. Por isso que a mentira, ela contraria tanto a lei da verdade como a lei do amor. A mentira é injusta. A mentira, ela é impiedosa e destruidora. Muitas desgraças têm acontecido no mundo por causa de mentiras. E todos concordam que as pessoas têm a língua solta demais. E que, se você observar, elas precisam de freios para controlar a fala. No entanto, meus amados,
A nossa sociedade moderna, ela aceita e pratica a mentira com tanta naturalidade, a ponto de ter escolhido um dia do ano para ser dedicado a ela, que é o dia 1º de abril, que se comemora no Brasil o Dia da Mentira. Meus irmãos, que absurdo. Olha, desde quando aquele Carlos IX, o rei da França, ele ordenou que o ano começasse no dia 1º de janeiro e não no dia 1º de abril, como era antes, o 1º de abril, o primeiro dia do mês de abril ficou conhecido como o Dia da Mentira. E neste dia, de acordo com a lei dos mentirosos, o indivíduo tem toda a autonomia e liberdade para brincar com a mentira. Daí, o mentiroso, ele aproveita a oportunidade para passar mensagens enganadoras aos outros, sem se preocupar com as suas consequências e com a avaliação que poderão fazer do seu caráter e também da sua conduta moral. Amados, este homem aí secularizado, com a sua consciência corrompida e cauterizada, ele não tem mais noção entre o certo e o errado, entre a justiça e a injustiça, entre o bem e o mal, entre a virtude e o vício, entre a pureza e a podridão, entre o amor e o ódio, entre o evangelho e a religiosidade, entre a graça e as obras, entre a fé e a incredulidade, entre conversão e enganação, entre o ser e o ter, entre a verdade e a mentira. Daí a oportuna recomendação das Escrituras no sentido de tomarmos cuidado com aqueles que procuram nos enganar. Lembra que João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 26? Lá está escrito assim: isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, queridos, hoje em dia, infelizmente, as pessoas, os evangélicos, estão vazios do evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque hoje a grande maioria, não estou generalizando, mas a grande maioria dos evangélicos estão vivendo uma vida de mentira e não uma verdade. E o mentiroso é perigoso porque as suas palavras supostamente verdadeiras são convincentes e persuasivas. Porque o objetivo do mentiroso é ganhar méritos e ser aplaudido pelos homens, visando levar vantagens pessoais, mesmo que os outros sejam prejudicados. Olha, querido, todo pecado, ele endurece o coração, ele entorpece a consciência e impede a entrada da luz da verdade. Isso é real. E o mundo celestial e seus valores são ignorados quando o prazer de mentir se torna o objeto dos desejos das pessoas. Duas espécies de paz devem ser mais temidas: paz com a mentira e paz na mentira. Por isso que a mentira, ela toma o coração insensível, ela entorpece a mente, ela produz conflitos, ela cria desavenças sociais, mata a fé e seca as forças da vida. Mentir é pecado. E a palavra fala em Romanos 6, 23, e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a mentira está por toda parte, em todos os lugares, em todas as classes sociais e em todas as atividades e hábitos humanos de várias maneiras. Até mesmo nos rótulos das mercadorias de supermercados. Estou lembrando daquele fabricante de sabão, que ele disse o seguinte: tudo que se diz sobre o meu sabão é verdade, mas há uma coisa que não posso falar. O meu sabão enfraquece o tecido da roupa. Os fregueses não percebem isso. E se eu contar a verdade a eles, vou ter que fechar a fábrica. Isso quem disse foi um grande fabricante de sabão. Queridos, a mentira é o ardiloso discurso que procura encobrir a verdade com o objetivo de enganar as pessoas. E o alvo da mentira é fazer que o indivíduo creia no que é falso. Não se esqueça disso. Que a finalidade da mentira é fazer você crer naquilo que é falso, que é enganoso,
que é denorex, parece, mas não é. Hoje nós estamos vendo que a sociedade moderna, ela está tão familiarizada com a mentira, que até mesmo nos ambientes familiares e nos meios religiosos, os enganos, as fraudes, os disfarces e as tapeações ocupam os primeiros lugares, e ninguém se importa com isso. Em toda a palavra de Deus, nós temos advertências enérgicas contra as atitudes ímpias daqueles que não se preocupam com a qualidade e a sinceridade da fala. Por isso que naquele Salmo 5, versículo 9, a Bíblia diz assim: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo está cheio de crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, com a língua lisonjeio. Olha, irmãos, a ilustração do sepulcro aberto mostra os efeitos maléficos do mau uso da língua. Porque além de a sepultura aberta exalar o mau cheiro devido à decomposição do cadáver, ela representa um grande risco para quem, não sabendo do perigo, vir a cair aí na cova. Cair na cova. Por isso que as difamações, as calúnias, quantas vezes a gente vê aí aqueles que se dizem irmãos, crentes, caluniando as outras pessoas, difamando as outras pessoas, injuriando as outras pessoas, fazendo fofoca, as intrigas, as bisbilhotices, as invenções e as mentiras de muitas pessoas são propositadamente destruidoras. O fim delas é humilhar, é torturar, é ultrajar, é ferir e matar o seu semelhante. Isso mostra a falta de amor, consideração e de respeito à vida humana, meus irmãos. Agora, foi por esse motivo que Cristo associou a mentira com o crime de assassinato. Né? Nós nascemos mentirosos, não tem como fugir disso, mas Cristo veio para tirar de nós este coração mentiroso, esta natureza enganosa e perversa e corruptora. Porque, segundo Jesus, quem comete mentira ou quem é mentiroso é filho do diabo. Eu sei que isso é muito duro, fere, machuca, dói, mas é a verdade da palavra. Confira na sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, a Bíblia diz assim: vós tendes por pai ao diabo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se o diabo é o pai da mentira, os seus filhos querem imitar o seu pai mentindo, sendo parecido com ele. O mentiroso ele é inconstante. O mentiroso ele é covarde, ele é desleal, traiçoeiro e perigoso. Sabe por quê? Porque não se pode confiar até mesmo em suas lisonjas. Isso não significa que todos os elogios são falsos. Existe elogio sincero, verdadeiro, mas nós devemos tomar cuidado com a bajulação simulada, difícil de ser percebida, porque os bajuladores, eles apresentam palavras suaves, palavras delicadas e meigas, sabe para quê? Somente para agradar, mas por trás da fala adocicada pode estar uma língua afiada com intenções de ferir, destruir e matar. Né? Pessoas mentirosas. Agora, se todas as pessoas do mundo usassem uma linguagem apropriada, proveitosa, útil, conveniente, falando a verdade, sem falseio, não ferindo com palavras uns aos outros, caluniando, injuriando, difamando, esse mundo seria um paraíso. Pode crer nisso. E foi pensando numa modalidade de vida assim que Pedro nos adverte no sentido de reprimir a nossa língua. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 10. Pedro diz assim: pelo Espírito, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes,
refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falam dolosamente. Está vendo aqui? O homem de bem, ele guarda sua língua de palavras perversas, e ele vai evitar aqueles que usam palavras devassas e libertinas na conversão comum. Não só na conversão, mas também na conversação, né? Porque existe aí muitas conversões que são tudo uma farsa, uma mentira, são convencimento. A pessoa nunca foi convertida. Por isso que a gente sempre vai ouvir: ah, aquele irmão desviou. Ele desviou de um caminho que ele nunca esteve, porque para estar em Cristo precisa ser uma nova criatura. E para ser uma nova criatura nós temos que perder o nosso coração perverso, a nossa natureza que ganhamos de Adão, uma natureza pecaminosa. Por isso que Cristo veio a este mundo e ele tirou o nosso pecado. Tirou o nosso pecado de que maneira? Lá na cruz. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então Jesus, quando estava pregado na cruz, houve um momento em que ele puxou, em que ele atraiu a humanidade para si. Ou seja, todo pecador mentiroso foi colocado no corpo de Cristo porque Jesus atraiu essa pessoa. Para que Jesus atraiu o pecador no seu corpo na cruz? Para erradicalizar, para destruir e aniquilar o pecado com que todos nós nascemos. Como que Jesus fez isso? Vocês se lembram que ele nos atraiu, fomos colocados nele. Então, quando Cristo morreu naquela cruz, eu e você estávamos nele. E pelo fato de nós estarmos nele, ele morreu, mas eu também morri nele. E a mesma coisa uma mulher grávida, né? Se ela vier a falecer num acidente automobilístico, uma situação hipotética, a criança também vai falecer, vai morrer, porque a criança está na mãe, né? E nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, Jesus nos atraiu nele, nos colocou nele, com a finalidade de nos fazer morrer. Porque quando ele morreu, eu também morri. A Bíblia diz em Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Irmãos, que maravilha saber que naquela cruz Jesus não estava sozinho. Ele me colocou no seu corpo para que eu morresse para o pecado. Porque para o pecado não tem jeito nenhum para o pecado. O pecado tem que ser crucificado e morto. O pecado entrou em nós pela vida. Ele tem que sair pela morte. Não tem outra possibilidade do pecado ser desarraigado de nós, né? Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Porque a mesma Bíblia que diz que Jesus morreu, ela também afirma que eu morri com ele. Em Gálatas 2:20, a Bíblia ela vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Percebe aqui? Estou crucificado, olha a preposição, com ele. Não é que ele morreu sozinho, ele morreu, mas eu morri nele, porque o salário do pecado é a morte. Então ele morreu, eu também morri. E Jesus só pode viver em mim o dia em que eu crer que eu morri com ele. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é maravilhoso, amados. Por isso que muitos dizem aí palavras boas e suaves, mas sempre com más intenções. Isso mostra que Cristo não faz parte da vida dessas pessoas. Então, nós temos que despojar de tudo isso. E nós só podemos despojar de alguma coisa se nós morrermos para determinada coisa. Nós só podemos despojar alguma coisa, uma camisa velha, de alguém que morreu, né?
Nós morremos com Cristo. Por isso que Efésios 4:25, a Bíblia diz assim: por isso, deixai a mentira e falem a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amados, nós devemos tomar como exemplo a atitude do nosso irmão Atmani, um chinês do século passado, que permaneceu calado sobre graves acusações, preferindo esperar em Deus até que as coisas ficassem devidamente bem esclarecidas. Um outro exemplo digno de ser lembrado, que jamais podemos esquecer, é visto na pessoa de Cristo, como o cordeiro que não abriu a sua boca, nem mesmo para se defender. Ele acabou condenado, crucificado e morto em plena obediência à vontade do Pai. Então, amados, nós vemos que hoje muitas pessoas são agraciadas por Deus com este importante dom de línguas. Não estou referindo aqui às línguas estranhas que muitas pessoas falam nas igrejas. Estou referindo aos poliglotas privilegiados que conhecem e falam diversos idiomas de muitas nações. Mas, no entanto, o mais importante não é saber falar e escrever em muitas línguas, mas é falar a verdade, porque Deus promete destruir os que proferem mentiras. Está escrito no Salmo capítulo 5, versículos 5 e 6, a Bíblia diz assim: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos que praticam iniquidade e destrói os que proferem mentiras. Está vendo aqui, amados? Foi Deus quem disse na sua palavra. Mentir é declarar ou afirmar aquilo que se sabe ser falso, com a intenção de enganar e de prejudicar uma outra pessoa, no caso, o nosso próximo. Porque mentir é negar a verdade. Agora, para seguirmos a Cristo, temos que negar a nós mesmos e confessar a Ele. Porque, amados, mentir é muito mais do que falar com a verdade. É uma ação diabólica deliberada, procedente de um mau caráter. Sendo a mentira um produto de uma índole pervertida, só os covardes mentem. Isso é verdade, porque todo mentiroso é covarde, é um canalha, é um mau caráter, é um cafajeste, é um infame, é um desprezível e sem vergonha. Porque o alvo do mentiroso é causar danos e prejudicar e fazer males ao seu próximo ou qualquer outra pessoa, mesmo sendo membro da sua família. E nós sabemos a história da mentira. Desde há muito tempo atrás, o Éden, o homem ele tornou-se presa fácil do engano, porque ele cai na arapuca com muita facilidade. Lá, a serpente, ela usou a mentira somente para fazer o homem pecar contra Deus e trazer desgraças para a humanidade. Por isso que o diabo lançou a maldita semente da mentira no solo fértil do coração humano, que se espalhou rapidamente no mundo inteiro. A mentira nasce e se espalha com fagulhas em palha seca. Mas cada uma que aparece irradia os seus males devastadores em todas as direções. Porque, irmãos, guarde bem isto: aquele que profere uma mentira não pode avaliar em que enrascada se meteu. Precisa inventar mais 20 para encobrir a mentira. Por isso que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Foi ele quem plantou a semente da mentira no coração do homem. E até hoje, esta praga maligna continua causando desgraças no mundo inteiro. E Jesus, mais uma vez, eu vou reler aqui para vocês em João 8,44, a Bíblia diz assim: foi Jesus quem disse em João 8,44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, a mentira é como
praga daninha que se alastra no campo, destruindo a lavoura e a vida ali do agricultor. Ela penetra sem pedir licença, com sutileza, sem fazer rumor aí em todas as camadas sociais, nas mais diversas circunstâncias, mudando a verdade inicial dos fatos. Agora, se você que me escuta contar alguma coisa a alguém, e esse contar o que você disse para outra pessoa, algumas palavras são trocadas. E muda aí parcialmente o que foi dito no início. Agora, se o mesmo fato passar pela boca de 4, 5, 6 ou mais pessoas, aí passa a ser outra história. Existe um provérbio popular que diz o seguinte: quem conta um conto aumenta ou diminui um ponto. Por isso que a importância da seguinte advertência da palavra de Deus no Salmo 34:13, que diz assim: refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Irmãos, a mentira é algo repugnante, tanto por palavras como por ações e atitudes, porque mentir por atitude é quando a pessoa simula sua maneira de ser o que não é. E muitas vezes o disfarce ele é tão perfeito que ninguém consegue perceber. Por isso que o indivíduo ele pode parecer importante, notável perante os homens, pode ser reconhecido pela sua grandeza, pelos seus conhecimentos, pelos seus feitos, ou por sua santidade, ao ponto de enganar a todos. Mas Deus, ele vê o coração e não a aparência. E segundo Gálatas 2:6, a Bíblia diz que Deus não aceita a aparência do homem. Então a gente vê que as pessoas dizem com frequência que as aparências enganam, mas erram constantemente em ficar julgando uns aos outros pela fachada. A escolha de Davi para ser rei em Israel era muito importante, por isso foi preciso Deus avisar a Samuel para que não fizesse a escolha pela aparência dos rapazes que lhe seriam apresentados. Porque, segundo 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, ele vai olhar exatamente para o coração. E uma das coisas mais detestáveis no ser humano é o indivíduo querer ser o que ele não é. Por isso que essa atitude é ainda mais repulsiva, odiosa e desprezível quando é expressa por meio de forma religiosa, quando o homem muda a verdade de Deus em mentiras. Conforme está escrito lá em Romanos 1, versículo 25, lá a Bíblia diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, amados, o mentiroso não é melhor que um ladrão, e por vezes ele pode ser até pior. Essa questão da mentira, meus irmãos, tem aí gerado uma série de conflitos no meio de toda a sociedade brasileira. Nós estamos vivendo num país que é uma mentira só. E o que é mais pior, muitas pessoas que estão aí nas igrejas todos os domingos, ouvindo uma mentira. E a mentira ela é praticada de modo natural em todos os lugares e em todas as instituições, na política, no comércio, nas igrejas, nos lares, no trabalho, nas ruas, em qualquer lugar. Diante de autoridades e magistrados nos tribunais, onde se deveria falar a verdade, aí é que a mentira impera livremente por conveniência, por interesse, a fim de prejudicar algum oponente. Irmãos, de modo geral, as pessoas acreditam mais na mentira do que na própria verdade. Ela faz parte do cotidiano de muita gente, porque quanto mais se pratica a mentira no mundo, maior é a necessidade de se dar valor à verdade. Agora, é preciso acreditar que vale a pena distinguir o verdadeiro do falso, sabendo aí dos danos morais, sociais, espirituais que a mentira causa para a vida humana.
o salmista suplica a Deus para livrá-lo dos lábios enganosos. Lá no Salmo 120, versículo 2, está escrito assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. As pessoas elas costumam classificar a mentira por tamanho, por aparência, e muitas vezes por cor também. Porque muitos afirmam que, em alguns casos, uma mentirinha até é necessária. Você já ouviu isso de algumas pessoas? Mas isso de fato não é verdade. A mentira não é pequena nem grande, nem é pesada nem leve, não é branca nem preta. Mesmo que ela tivesse aí diversas cores e diferentes dimensões, isso não modificaria o seu caráter e os males que ela produz nas pessoas e no mundo. Porque capacidade e a cor da mentira não modificam o seu caráter real. Por isso que os homens vivem trapaceando e mentindo uns aos outros em busca de riquezas, em busca de posição social, em busca de domínio e também de poder. Mas, irmãos, eles deveriam procurar e praticar a verdade, pois é por meio da verdade que avaliamos as qualidades do caráter de uma pessoa. Porque 2 Coríntios 13, versículo 8, a palavra declara que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Por isso que o poder de Satanás está na mentira. O poder do cristão está na verdade. O diabo é ladrão e assassino. Ele veio ao mundo somente para roubar, para matar e destruir. João disse lá em João 10:10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Amados, a verdade ela procede de Deus e desfaz todas as mentiras do diabo. Eu gosto muito daquele destemido pregador do Evangelho, Spurgeon. Ele diz assim, que 1000 erros, pode viver em paz uns com os outros, mas a verdade é um martelo que os quebra todos em pedaços. A gente tem percebido que a mentira, ela é nociva, ela é danosa, ela é repugnante, nojenta e pegajosa, porque ela penetra na mente do indivíduo e faz que ele mesmo acredite na sua própria mentira. Então, amados, quantas pessoas sofrem dessa doença de mitomania? O mitômano é aquele que sofre de tendência mórbida para mentir. Então tinha um rapaz que dizia a todos que era advogado. Quem não o conhecia acreditava na mentira dele. E interessante que depois de algum tempo, ele mesmo passou a acreditar em sua própria mentira. Isso, muitas vezes, ele era visto nos corredores lá do fórum da sua cidade, conduzindo uma pasta com processos falsos, fazendo papel de advogado. Por isso que Mackenzie, ele confirma lá as dimensões da mentira infiltrada na mente das pessoas, dizendo: mentimos mais alto quando mentimos a nós mesmos. Olha, queridos, algum tempo atrás, uma menina que dizia em tom de zombaria: eu minto tanto que, quando falo alguma coisa a alguém, fico na dúvida se o que falei é verdade ou mentira. Então, aquela garota mentia de tal forma que nem sabia mais se era verdade ou mentira o que se dizia às outras pessoas. Quando os médicos eles faziam o diagnóstico de enfermidades, examinando a língua dos pacientes, eles descobriram certas doenças devido à crosta de sujeira que cobre a parte superior da língua. Este método ainda é correto e eficaz para diagnosticar muitos males físicos, como também as doenças do caráter. Porque a língua, meus irmãos, uma língua suja, ela cheira mal e causa muitos males para a própria pessoa e para os outros também. E quanto maior é a língua, maior é a sua sujeira e os danos que ela causa na sociedade. Agora, não é sem razão que a sujeira esbranquiçada que cobre a parte superior da língua tem o nome de saburra. Você sabia disso?
Interessante isso, né? Porque essa sujeira, ela causa mau hálito, tártaros e cáries também nos dentes. Agora, a retirada lá da saburra aumenta o paladar, elimina o mau cheiro da boca e evita doenças. Há mais ou menos 3.000 anos, na Índia, já praticava a limpeza da língua como meio de purificação do corpo. Por isso, a palavra de Deus, ela diz que a língua contamina o corpo porque ela está cheia de veneno mortífero. Lembra de Tiago 3,8? A Bíblia diz assim, Tiago 3, verso 8. A língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Amados, se um homem ele conseguisse controlar a sua língua, por semelhante modo, saberia controlar toda a sua vida, com certeza. E também não cairia em muitos fracassos. Mas isso não é possível ao ser humano que é mentiroso por natureza. O homem ele tem natureza pervertida desde o ventre materno. Expressão de Isaías 48, versículo 8, que diz assim: porque eu sabia que procederias perfidamente e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Está vendo? Lá dentro da barriga da mãe já está sendo gerado ali uma criança transgressora, mentirosa. Por isso que o coração humano é mau e enganoso. Jeremias disse isso lá em Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora, somente Deus, o Pai, Ele conhece o coração do homem. Ele diz no versículo seguinte: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Agora, irmãos, qual é o desejo de Deus para o nosso coração? Ele deseja trocar o coração dos homens. Ele disse lá em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 26. A troca de coração equivale à mudança da natureza, dos pensamentos, das ideias, da linguagem, dos sentimentos, das atitudes, do caráter. Agora, o que o homem fala vem do coração. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 15, 8? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Daí, meus irmãos, somente o Senhor, Ele pode refrear a nossa língua. Foi isso que o salmista pediu a Deus, lá no Salmo 41, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Agora, queridos, é necessário que uma intervenção divina para nos libertar desta natureza perversa e pecaminosa, desses lábios mentirosos. Porque se nós falamos mentira, significa que temos um coração enganoso, temos um coração que não profere a verdade. Então é necessário que nós, então, venhamos a recorrer ao Senhor. A obra que Cristo fez naquela cruz foi tão plena, tão perfeita. Lá naquela cruz, quando Jesus Cristo foi crucificado, Ele nos atraiu a si. Ele nos incluiu no seu corpo, nos levando a morrer nele. Eu já fui morto com Cristo na cruz. Pelo fato de eu ter sido morto com Ele, a palavra fala que eu também fui ressuscitado juntamente com Ele. Segundo está escrito lá no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Morri com Cristo, ressuscitei com Cristo. Isso está escrito na palavra e eu preciso de crer para ganhar uma experiência de novo nascimento, de regeneração, de troca de coração. Porque na cruz, quando o meu velho homem foi com Cristo crucificado, a minha língua mentirosa também foi crucificada. A tua língua mentirosa também foi crucificada. Então, creia na verdade da palavra de Deus e descanse na suficiência de Cristo. Somente Ele tem o poder e a capacidade de fazer essa transformação na sua vida, de mudar um lábios
uma língua que só falava mentira e agora para falar tão somente a verdade. Que Deus te abençoe e revele esta verdade ao seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, te damos muitas graças porque Cristo já fez uma obra tão perfeita. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Pai, leve todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade a ganhar uma experiência real e verdadeira de regeneração. De que Cristo morreu, mas que o pecador também morreu com Cristo. Que Cristo ressuscitou, mas juntamente com Ele o Senhor também nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos já partindo para o encerramento. Todas as mensagens que são ministradas aqui nessa emissora estão sendo gravadas. Você depois pode solicitar essa reflexão ligando para o telefone 3272-4801. Deixa eu repetir. 3272-4801. Ligue lá, se essa mensagem falou ao seu coração, peça esta mensagem que nós enviaremos até você. É um presente da produção do programa A Mensagem da Cruz, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus revele essa verdade ao seu coração, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
desejamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós fomos comprados por preço, um alto preço pago por Jesus, com o seu sangue derramado